Por que algumas pessoas conseguem atingir o sucesso enquanto outras não? Existe algumas coisas em comum entre essas pessoas de sucesso e a gente vai compartilhar isso com vocês, tá? Tem 3 tipos de definições para riqueza. Aí ele falou assim: ó, a primeira é a riqueza financeira, né? Mas não é a única definição, mas é a primeira definição. A riqueza financeira é ter um patrimônio bacana que você construiu ao longo da sua vida. Então, quando eu pergunto sobre riqueza, ele já quebra isso em 3 partes. A riqueza não é uma única coisa. Você tem a riqueza financeira, mas você tem também a riqueza humana, que é o conhecimento que temos como indivíduo e a nossa capacidade de transmitir isso para outras pessoas, criando relações entre si. Isso é riqueza também. Muito Né? legal. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu faço bastante palestra, vocês sabem disso. É óbvio que hoje, muitas vezes é muito cansativo para mim pela agenda, mas tem uma sensação tão boa de você ensinar, das pessoas te aplaudindo, das pessoas ficarem satisfeitas com algo que você transmitiu. Isso aqui também é riqueza. Isso aqui também é riqueza, né? As pessoas adoram dar conselhos e ajudar as outras, tá? E a terceira riqueza é a riqueza vital, que ele diz que é basicamente a saúde. Porque sem elas, né, sem ela, as outras duas não fazem sentido nenhum. Então não adianta nada ter só a riqueza financeira se eu não tiver a riqueza vital. Não adianta nada ter riqueza financeira e a vital se eu não tiver a riqueza humana. Porque tinha uma fase da minha vida que minha rotina era assim, ó. Eu acordava às 5 da manhã, tá? Eu ia para a faculdade. Quando eu ia para a faculdade, eu misturava entre carona de amigos, né? Ônibus, carona de familiares, e eu demorava mais ou menos 1 hora e meia para chegar no escritório. 2/3 da minha faculdade foram ministrados em espanhol e inglês, então as minhas aulas eram em inglês e espanhol. Então era muito loucura. E aí eu terminava mais ou menos umas 3, 4 da tarde. Aí de lá eu trabalhava na IESEC, que era uma organização estudantil na época, né? Então a gente cuidava muito de intercâmbios, de alunos e etc. Ali eu comecei a trabalhar no Outback. Então toda sexta, sábado e domingo, né, eu trabalhava no Outback. E junto disso eu também trabalhava em baladas de madrugada, sexta, sábado e muitas vezes durante a semana também. E aí tinha todas aquelas loucuras de faculdade. Depois disso, eu troquei uma parte das coisas que eu fazia, ou seja, a IESEC, por trabalhar num escritório de investimentos onde ainda não ganhava nada. E aqui eu já não tinha dinheiro, né? E eu pegava quase 5 horas de transporte público por dia, então eu não dormia direito. Cara, como que no meio de tudo isso eu vou manter uma vida equilibrada? É importante você ter um discipulado, você ter de fato alguém para te mentorar e te ensinar. Porque olha só, para te orientar a fazer as coisas na hora certa. É muito difícil quando você inverte a ordem das coisas na vida, né? Então existe um princípio na Bíblia que é o princípio, né, da lei da semeadura. Você primeiro planta, depois colhe. Se você quer colher antes, isso não vai funcionar. Então tem uma história. Então tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que é quando fala sobre a história de Moisés, né? E porque olha que loucura. Moisés, não sei se vocês lembram de toda a história dele, mas super resumido, né? Ele passou por toda uma história para libertar o povo do Egito, que era escravo no Egito. E ele fez tudo isso para levar o povo do Egito, não só para libertá-los, mas para direcioná-los em direção à Terra Prometida. E no final das contas, ele não entrou na Terra Prometida. Olha só. Então, um cara próximo de Deus fez tudo o que ele fez e não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro. Só que esse erro que ele cometeu, ele não foi um erro que ele cometeu no começo da história dele. Foi um erro que ele cometeu no final da história dele. Quando ele precisava dar água para o povo, né? E aí ele pegou o cajado dele e bateu na pedra. Ele desrespeitou Deus nessa história. O que aconteceu? Ele desrespeitou Deus no final. Né? Que aquele cajado representava uma divindade. Ele desrespeitou. E aí, cara, Deus deu água, né, para as pessoas ali, através da pedra. Só que ele desrespeitou Deus. E aí, por isso ele não entrou. Por isso, né, pelo que isso simboliza, ele não entrou na Terra Prometida. Mas qual que é o grande aprendizado aqui? É que ele errou num momento onde ele já não podia mais errar aí, né? Porque ele já tinha conquistado tanto, crescido tanto, estava tão próximo de Deus que ele não podia mais errar nisso. Ele já era parceiro. É tipo eu com você. Tem erros que hoje você não pode mais cometer, né? E que lá atrás você podia. Porque você estava começando, você estava num processo de aprendizado. Então existe até um momento para errar. E o momento para errar é quando a gente está começando, né? Por isso que empreender, geralmente, quando você é mais novo,
te dá muito mais chances de sucesso. Agora, se você quer começar a empreender quando você é muito mais velho, às vezes você vai colocar tudo a perder. Então, por exemplo, se eu vou, o momento de plantar, esforçar mais, etc., tem que ser no começo. Para que você, quando a sua saúde já está mais debilitada, você possa, cara, diminuir o seu ritmo, porque a gente diminui a produtividade. Sim. Né? Então, você fazer as coisas certas na hora certa vai te ajudar a ter uma vida muito mais equilibrada. Né? E isso daqui é uma ferramenta para que você faça as coisas no timing certo. E as pessoas que não fazem as coisas no timing certo não conseguem desfrutar das coisas também no timing certo. O timing do desfrute das coisas não é no imediatismo. O timing do desfrute das coisas é depois de você passar por um processo de construção. Né? E as pessoas invertem essa ordem. Fazem tudo ao contrário. Tudo ao contrário, né? Quando elas têm saúde, cara, elas destroem a saúde delas. Aí quando não sobra mais saúde, elas são obrigadas a trabalhar. Né? E quando elas são obrigadas a trabalhar, elas não investiram em se capacitar. E agora elas estão competindo com quem fez isso. Você entra num ciclo onde você está ferrado, né? E quando a gente estava perguntando sobre, por que umas pessoas conseguem prosperar e outras não, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, muita gente trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, tá? Para ganhar dinheiro e construir um futuro melhor. Para elas e para a família delas. Muita gente faz isso, tá? Isso dá mais ou menos 260 horas por mês só de trabalho. O problema é que essas pessoas passam 50% do dia produzindo e não gastam mais do que 30 minutos no mês para saber o que fazer com essa grana que ela demorou tanto tempo para juntar. Então olha que louco, a gente passa tanto tempo trabalhando, mas não passa 30 minutos pensando o que a gente vai fazer com esse dinheiro. E aí, como a gente não pensa, isso daí simplesmente some. Pessoas, elas acreditam que ter sucesso é ruim, né? Que ter lucro é injusto. As pessoas acham que lucro é injusto, cara. Ter lucro é injusto. Absurdo. As pessoas acham que ser rico é vergonhoso. Perceba que tem muita gente, cara, que fala assim, ter sucesso é ruim, ter lucro é injusto, ser rico é vergonhoso, toda pessoa rica é oportunista, somente tá te jogando pro caminho contrário, mas o mais interessante é que essas mesmas pessoas que demonizam o dinheiro adorariam estar no lugar dessa outra pessoa. Com certeza. Com louco certeza. Isso daqui, né, cara? E, então, geralmente, o problema é que quem abomina, de fato, alguma coisa, dificilmente vai chegar lá, né? Porque você cria, né, um ecossistema onde fica... Sabe quando você se sente... Você falou tão mal de alguma coisa que se acontecer com você... E, cara, eu não posso mostrar para os outros o que está acontecendo. Sim. Então você vai fugindo disso. Né? Aos poucos você nunca vai se tornar, de fato, né, essa pessoa, né? Quando a gente fala de ambiente, as pessoas falam, mas como que eu faço, né, para ir para um ambiente bom? Eu tô num ambiente ruim. Primeiro, é entender que você vai ter que fazer um sacrifício. Porque você vai ter que abandonar algumas pessoas mesmo. E tá tudo bem. Você vai ter que abandonar umas pessoas. Isso não faz sentido. Não é porque você cresceu com essa pessoa que você é obrigado a estar com ela. Sim. Não é porque ela foi importante no momento da sua vida que ela vai ser importante pra sempre. Tá? E aí, às vezes, a gente fala, mas e a minha família? Cara, a sua família é um caso à parte. Né? A Bíblia diz que você deve amar e honrar. Não necessariamente você precisa acreditar que o seu exemplo de pessoa é essa pessoa que está aqui na sua família. Às vezes ela não é a pessoa que vai te ensinar sobre negócios. Às vezes ela não faz parte do ambiente correto que vai te fazer crescer. Né? Mas você deve honrar e amar a sua família. Agora, amigos vão ter aqueles que são aqueles brothers que foram importantes para quando você era solteiro, para quando você estava na faculdade, para quando você estava na época de balada, de festa, sei lá o quê. E agora alguns desses vão ser ruins para essa nova fase sua. Tá? Então você vai ter que fazer sacrifícios, abrir mão de alguns relacionamentos para que novos apareçam. E as pessoas às vezes querem fazer parte desse ambiente, não querem abrir mão deles aqui, você quer ter tudo e que quer ter tudo não tem nada, né?